Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Rocílio Gomes, de Brasília. Operadora de acabamento que usava aparelho a gás em recinto fechado deve receber adicional. Hoje é dia de entrevista e nós vamos conversar com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, sobre a Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas. Se liga, o nosso programa já está no ar. A sexta turma do TST rejeitou examinar recurso da Resiplastic, Indústria e Comércio contra o pagamento de adicional de periculosidade de 30% a uma operadora de acabamento de produtos plásticos. O repórter Rocílio Gomes tem os detalhes do caso pra gente. A operadora de máquinas trabalhou durante 8 anos na Resiplastic, em Catalão, Goiás, fazendo acabamento de peças plásticas. Na reclamação trabalhista, ela destacou que no processo de montagem e finalização das peças, era obrigada a usar um flambador, ferramenta parecida com um maçarico industrial. A atividade perigosa a deixava exposta a inflamáveis, pois o equipamento utilizava gás encanado. Além disso, os empregados trabalhavam em ambiente fechado. O juízo de primeiro grau recusou o pedido do adicional, com base em laudo da perícia. Já o TRT da 18ª Região em Goiás reformou a sentença. Para o regional, a trabalhadora tem direito ao adicional de periculosidade, conforme jurisprudência do TST, no sentido de que a existência de tubulação de gás inflamável em recinto fechado submete o trabalhador às mesmas condições de risco daqueles que atuam no armazenamento de inflamáveis. Na tentativa de rediscutir a questão no Tribunal Superior do Trabalho, a empresa argumentou que o laudo pericial demonstrou que a operadora não exercia atividades perigosas, nos termos da norma regulamentadora número 16 do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas, segundo o relator do caso na sexta turma, ministro Augusto César, se existem informações relevantes que apontem para a conclusão diversa da apresentada na perícia técnica, o julgador pode e deve se valer desses elementos de prova para formar seu convencimento. E para ele, foi exatamente o que ocorreu no caso. O ministro ressaltou ainda que já decidiu de modo diferente, mas que passou a adotar a jurisprudência do TST, salientando que o acórdão regional assinalou a gravidade da condição em que a operadora trabalhava. Apesar de reconhecer a transcendência jurídica da matéria, o relator não admitiu o apelo da empresa. A decisão foi unânime. Entrevista. Até sexta-feira, dia 22, o TST realiza a primeira semana dos precedentes trabalhistas. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, conversou com o repórter Rafael Oliveira sobre essa iniciativa, que busca ampliar a segurança jurídica no âmbito trabalhista. Vamos ouvir. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no gabinete da presidência do TST, aqui ao meu lado o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, também do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Ministro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por participar do nosso programa, é um prazer falar com o senhor. Muito obrigado, para mim é uma honra, né? É um prazer estar com vocês e dizer que realmente é sempre uma boa ideia, não é? Nós podermos conversar sobre temas importantes. Bom, ministro, a Semana Nacional dos Precedentes Judiciais já é uma marca da gestão do senhor. Daí eu pergunto, qual a importância dos precedentes para o bom funcionamento da Justiça do Trabalho e por que resgatar esse valor essencial para o TST? A cultura de precedentes é uma mudança de paradigma, sobretudo no Tribunal Superior do Trabalho, porque é uma história de trazer a Corte Superior Trabalhista como uma instância não revisora dos tribunais, mas uma instância de precedentes, não é? Que ela tenha na cultura de precedentes a possibilidade de garantir uma estabilidade, uma previsibilidade e uma segurança jurídica através da uniformização da jurisprudência. É verdade que os tribunais também precisam uniformizar sua jurisprudência. O Brasil, a dimensão continental. E essa dimensão continental do Brasil importa em que haja um regionalismo muito acentuado do norte
do país até o sul do país. E isso significa dizer que as decisões manifestadas por todos os tribunais do Brasil, no caso da Justiça do Trabalho são 24 tribunais regionais, e isso demanda muitas vezes decisões conflitantes em casos iguais, ou decisões divergentes em casos iguais. E isso não é o ideal da jurisdição, é necessário que ela tenha segurança, que os casos iguais sejam julgados de maneira igual. E o precedente, a cultura do precedente, faz com que o tribunal se aprofunde mediante incidente de recurso repetitivo e firme uma tese com relação ao caso que está sendo analisado e uma tese de ordem geral que terá naturalmente força qualificada, ou seja, terá efeito cogente para todos os tribunais do país como uma orientação de como se deve julgar, ou como se interpreta, não como se deve, como se interpreta a lei no caso concreto. Diante de mais de 600 mil recursos anuais, como que o fortalecimento dos precedentes pode ajudar a reduzir a sobrecarga do TST e valorizar a atuação dos tribunais regionais? O volume, não é? E atribui muitas vezes uma culpa à judicialização, ao direito do trabalho e ao processo do trabalho. Na verdade, não é o direito do trabalho que é culpado da litigiosidade. Nós temos um mercado de trabalho hoje com as mais diversas manifestações. E, para isso, é preciso entender o seguinte: nós temos que nos dedicar aos casos que sejam importantes. Desses 600 mil processos que chegam ao Tribunal Superior do Trabalho por ano, não é? Como no caso do ano passado, pelo menos 76% deles é agravo de instrumento. E desses agravos de instrumento, apenas 6% é provido. Então, na realidade, nós temos 70% do volume que veio para o Tribunal Superior do Trabalho, que fica naturalmente aguardando a manifestação do ministro e da turma durante um tempo desnecessário para voltar para a origem, para iniciar as execuções, enfim, porque negou-se provimento ao agravo. E com as teses trazidas nessa resolução de recurso repetitivo, o que ocorre, tendo caráter cogente, não desafiará mais o agravo de instrumento, porque, denegado o segmento ao recurso de revista pelo presidente ou vice-presidente do tribunal, a quem competir, o processo, ao invés de desafiar agravo de instrumento, desafiará um agravo interno para o próprio tribunal, que irá examinar se a decisão está em consonância com os precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal. Durante a semana serão lançados os selos Tribunal Pacificador e Gabinete Pacificador. O que eles representam e como eles atuam na cultura institucional de quem participa diretamente da consolidação da jurisprudência. O prêmio é naturalmente uma retribuição, é dizer, eu estou reconhecendo, ou o Tribunal Superior do Trabalho está reconhecendo a atividade desenvolvida com relação à questão da adoção do sistema de precedentes. Porque nós precisamos estimular não só os servidores, como todos os atores envolvidos nesse processo. E o estímulo se dá com capacitação, enfim, com estudo, não é? Para que conheça profundamente essa cultura de precedentes e, naturalmente, os feitos, não é? O número de processos que foram para os servidores dos gabinetes, os processos que foram afetados para o incidente de recurso repetitivo, o tempo de apreciação, que isso é importante também para que haja razoável duração do processo, e estimular para cada vez mais ter como atuação um aperfeiçoamento da história. E o Tribunal Pacificador é exatamente nesse mesmo sentido. Aqueles que indicaram as questões dos recursos repetitivos, que fizeram a triagem, que fizeram naturalmente a sua história, no sentido de uniformizar também a jurisprudência da sua região. Ministro, e para encerrar esse nosso papo aqui,
como que o senhor enxerga a continuidade da Semana dos Precedentes para as próximas gestões e qual legado espera deixar? O legado é exatamente isso, construir. Construir um tribunal que deixa de ser uma corte de revisão de julgado, não é? Para que não julgue individualmente os casos e que seja uma corte que possa refletir sobre o tema de fundo. E com isso, em uma corte de precedentes, possa cada vez mais debater para se chegar ao aperfeiçoamento da prestação judicional. É julgar menos para julgar melhor. Bom, esse foi o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Correia da Veiga. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Obrigado. Eu fico por aqui, muito obrigado pela audiência. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Renata Soares, produção de Ana Luísa Batu e Milene Teixeira, colaboração das estagiárias Ana Neves e Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.